Olá, pessoal! Em continuidade à nossa série de 4 temperamentos, nós vamos falar hoje do melancólico. Qual que é a característica principal do melancólico? Então, ele vai ter aqui uma combinação de frio e seco, né? Essa que é a característica principal do melancólico. Então, são pessoas que resistem, né? Mais a se entregar, são mais reservadas, mais observadoras, pé no chão, né? O elemento do melancólico é a terra. Então, como a terra é firme, são pessoas confiáveis, né? Você pode confiar nelas realmente, mas são pessoas que têm muita dificuldade para se abrir, né? Então, os dois perfis que nós falaremos agora, hoje nós falaremos do melancólico e em seguida nós falaremos do fleumático, são os dois de caráter frio. Então, são pessoas mais reservadas, mais introspectivas, mais observadoras. A diferença é que pro melancólico, ele é muito marcado pelas coisas que acontecem em sua vida. Ele não consegue, por exemplo, perdoar com tanta facilidade. Ele guarda aquele rancor, as coisas realmente ficam marcadas dentro do coração dele. Não quer dizer que ele vai discutir, vai expor com facilidade, como, por exemplo, um colérico faria. O colérico colocaria tudo para fora, o melancólico não. Ele se retrai, ele absorve, e não quer dizer que ele não sinta. Às vezes sente ainda muito mais, só que não fala, né? Então, são muito reservados. São pessoas bem estruturadas, que para elas funcionarem bem, elas precisam ter uma rotina estabilizada, sabe? Precisam ter as coisas tudo bem explicadinhas, tudo em sequência. Então, são pessoas que têm mais dificuldade, por exemplo, para se entregar no amor. Precisam se sentir muito seguras para, por exemplo, falar sobre seus sentimentos. Vão preferir guardar 7 chaves, né? Então, quando você identificar pessoas com esse temperamento mais frio, mais reservado, não adianta você forçar, por exemplo, que essa pessoa queira publicar muitas fotos no Instagram, aparecer, falar alto, rir, brincar, interagir, dançar no meio de todo mundo, porque elas não vão fazer dessa maneira. Elas têm um caráter mais reservado, isso é delas. Como nós falamos desde o início, o temperamento ele é imutável, né? A personalidade sim, essa varia, porque é através do terreno, da base sólida do temperamento, onde a nossa personalidade flui. Mas a mineralidade, ou seja, esse elemento terra do melancólico, isso não muda. Então essa característica dele, por mais que ele consiga na convivência do dia a dia estar num ambiente onde ele, né, se sinta confortável e se expanda um pouco mais, sempre vai ter essa pegada reservada, essa pegada realmente muito estruturada, muito pé no chão, muito firme, né? São pessoas realmente verdadeiras rochas, são portos seguros. Então dá muita segurança para as pessoas que lidam com elas. Os melancólicos são excelentes em trabalhos mais repetitivos, né? Trabalhos que exigem processos bem estabelecidos, não são tão criativos, né? Então eles gostam daquela coisa bem certinha. O que é que eu tenho que fazer? Passo a passo. Isso. Ok, então ele vai e executa. Não são líderes natos como, por exemplo, o colérico que vai, faz, manda. Ele não é mandão, né? O melancólico, ele não é mandão. Ele gosta de mais receber ordens, de executar as ordens que lhe são mandadas, né? Então, são pais que na educação de seus filhos são mais assertivos nesse sentido de ser aquele pai que às vezes é mais calado, mas aquele pai que você sabe que pode contar, que pode confiar, um pai trabalhador, um pai que vai dar uma educação mais sólida, no sentido de oferecer conforto, estabilidade. Os filhos se sentem seguros com os pais melancólicos, né? Os melancólicos guardam tudo muito para eles, né? Então, como eu falei para vocês, não são muito de falar. É difícil saber o que eles estão pensando. Eles remoem muito as coisas, né? Remoem as coisas e demoram a realmente virar a página quando é necessário. Isso é um ponto que pega um pouquinho nesse tipo de temperamento, mas existem formas, né, de você ir trabalhando isso para que não fique assim tão pesado para as outras pessoas que convivem com você, né? Então aquela coisa de jogar na cara não é muita coisa dele, mas também eles não esquecem com facilidade. Como eu disse para vocês, são pessoas muito confiáveis, eles seguem muito os próprios valores, então são pessoas de valores muito firmes, muito sólidos, né? Mas são muito rígidas.
Então, ficam muito apegadas a seus projetos, têm dificuldade de deixar ir, como, por exemplo, um sanguíneo faria, né? Que tá sempre aqui, ele, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, eles levam tudo muito a sério. Então, tome muito cuidado quando lidar com o melancólico, para não ser, né, muito incisivo, para não magoar com as palavras, para deixar tudo muito estruturado, porque eles não gostam dessa coisa de sair da rotina. Então, quanto mais você trabalhar de acordo com a maneira como ele reage, mais resultados você vai ter desse tipo de perfil, tá certo? Então, eles precisam tentar ser um pouco mais maleáveis, sim, mais adaptáveis, como, por exemplo, os sanguíneos, mas para eles é muito difícil. Então, tenha paciência, vá de pouquinho a pouquinho, não tente impor as suas vontades, os seus desejos, não queira que ele seja tão expansivo quanto você. Respeite os limites deles. E aí você vai ter um companheiro para toda a vida, você vai poder ter dos seus pais que são melancólicos, sabe? Todo carinho e segurança, eles amam, mas amam de uma maneira mais reservada. Eles só não expõem da mesma forma como os outros dois temperamentos mais quentes. Mas ele também é amoroso, ele também nutre muitos sentimentos internamente, sentimentos firmes que vão carregar para a vida toda, tá? Então pense 2 vezes antes de magoar o coraçãozinho de um melancólico. Outra coisa aqui é a falta de leveza, né? Eles não têm essa leveza que os sanguíneos têm. Então, precisam sair um pouco desse mundo material, não pensar tanto só no financeiro, né? Em tanto só na matéria. Olhar para coisas do alto, sair do império do ego, né? Sair desse mundo do eu e pensar que existe um mundo transcendental que pode ser alcançado se ele resolver se abrir um pouquinho mais, se ele resolver se desapegar tanto dessas coisas terrenas e almejar as coisas do alto, a transcendência espiritual, né? Se entregar um pouco mais. A poesia e a arte tiram o peso da vida. Então, se você traz um pouquinho de arte para o mundo dos melancólicos, eles conseguem se abrir com mais facilidade, eles conseguem enxergar esse tipo de beleza. Então, é uma forma de você acessar o mundo deles, tá certo? Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos então sobre o temperamento melancólico, que é o de caráter frio e seco. No próximo vídeo nós falaremos do último temperamento, que é o temperamento fleumático. Não perca, siga aqui no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!